Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é William Martião, sou professor na área de História. Hoje nós vamos falar sobre as fases do processo da Revolução Francesa. Logo de início, eu gostaria que você prestasse atenção nessas duas imagens. Essas duas imagens vão representar duas importantes personalidades da Revolução Francesa. Nós temos aqui na nossa frente Luís XVI, você está vendo aí no slide Luís XVI e a sua esposa, a rainha Maria Antonieta. A revolução ou o processo revolucionário, nós podemos dividi-lo para ficar mais didático, para ficar mais tranquilo, para que a gente entenda, em três fases. A primeira fase se dá de 1789 a 1792, é chamada de Assembleia Nacional Constituinte. A segunda fase, de 1792 a 1794, chamado de Convenção Nacional. A terceira fase é de 1794 a 1799, a fase final, chamada de o Diretório. Mas antes dessas três fases, a gente precisa voltar um pouquinho antes para ver como vão surgir essas três fases. Então, antes do início da Assembleia Nacional, que é a primeira fase, a gente precisa lembrar da convocação da Assembleia dos Estados Gerais. Essa convocação vai se dar em 1788 a 1789. Nós temos aí uma imagem muito interessante que você pode observar, chamado o juramento do jogo de Pella. Era uma espécie de um jogo de tênis com quadra coberta. E aqui nós temos essa imagem, no caso, pintada por Jacques-Louis David, de 1791. Já vou explicar para vocês o significado dessa imagem. Mas vamos voltar então e entender, antes da primeira fase, o que aconteceu. Acontece que o rei convoca para tentar solucionar a crise francesa, a crise da França, o rei vai convocar então aqueles três estados. Talvez você viu em uma das aulas sobre a Revolução Francesa, quando nós trabalhamos sobre as causas da Revolução. Só para a gente lembrar que a França pré-revolucionária era constituída de três estados. O primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, a burguesia. E nós falamos também que a França estava passando por uma crise muito grande. Então, o rei, para tentar resolver essa crise do Estado francês, ele vai convocar os Estados Gerais, ele vai convocar todas as províncias, representantes dessas províncias, para essa Assembleia, para discutir e debater propostas para sair da crise. E o que vai acontecer? A burguesia, já muito esperta, e vinha com as ideias iluministas, como nós falamos também na primeira aula sobre as causas da Revolução Francesa, que você depois pode assistir aí no site da TV Remy. Então, essa burguesia que já estava então preparando projetos e estabelecendo o desejo de mudança para a sociedade. E essa burguesia, ela se reunia em pequenos cafés, ela se reunia em pequenos grupos para discutir projetos e propostas para a sociedade. Então, há quase 100 anos ou mais, o rei não convocava uma assembleia para discutir sobre a vida da França, sobre a vida da sociedade francesa. Então, o rei vai convocar essa assembleia. A burguesia, que já vinha revoltada e insatisfeita com o governo do rei, então vai começar a se preparar para participar dessa assembleia. Então, como funcionava essa assembleia? Essa assembleia, organizada em três estados, o primeiro estado tinha um voto, o segundo estado tinha o outro voto e o terceiro estado tinha o direito de apenas um voto também. Claro que nessa Assembleia, o terceiro estado, a burguesia e também representantes dos sans-culottes, dos trabalhadores urbanos, representantes ali dos camponeses, eles então, lógico, perderia
e não teria êxito na colocação das suas propostas. Por quê? Porque o voto é por estado. Então, primeiro estado, segundo estado, claro que a nobreza e o clero venceria nessa assembleia em relação às propostas colocadas, para resolver e solucionar os problemas. Mas a burguesia, então, não aceitou esse tipo de votação. A burguesia queria voto individual, voto por cabeça. Mas o rei, então, logo no início da assembleia, ele vai falar: aqui nós debateremos apenas questões de imposto, apenas questões fiscais. E a burguesia então se revolta com essa fala do rei e se retira dessa Assembleia dos Estados Gerais e se declara estar numa Assembleia Nacional Constituinte. Então, nós teremos aí a primeira fase, que é a fase da Assembleia Nacional Constituinte. A burguesia se reúne no palácio ali de Jogo de Pela, a imagem qual mostrei antes, do Jacques Louis David, e eles ficam ali até que o rei venha ceder e ouvi-los. E o que vai acontecer? O rei, então, vai ameaçar reprimir essa assembleia. Essa notícia de ameaça sobre a assembleia vai cair no ouvido do povo. O povo, então, começa a agir e vai se revoltar contra o rei. Porque, na cabeça do povo, o rei não quer ouvir as suas propostas. Então, esse povo vai se revoltar e vai tomar armas, vai tomar ali dezenas de canhões e vai invadir um local muito simbólico para a Revolução Francesa. Esse local se chama Bastilha. Bastilha, que é uma espécie de um presídio real, onde ficavam ali presos os inimigos ou quem atentasse contra o governo real, o governo do rei. E na Bastilha também ficava armamentos, ficava pólvora. Então o povo já vinha revoltado, insatisfeito com o governo, e eles, ouvindo que o rei reprimiria a Assembleia Nacional, o qual a burguesia estava ali se declarando em assembleia, então eles logo tomam a frente e vão para a Bastilha para, lógico, pegar mais armamentos. Essa revolta também vai ser apoiada por desertores da Guarda Real. Então, a burguesia reunida ali no local onde se jogava pela, eles então se declaram em Assembleia Nacional e, nesse momento, então, o rei vai ameaçar a reprimir essa burguesia que está se insurgindo. O povo fica sabendo dessa ameaça do rei e então se revolta. O povo vai pegar as armas, pegar fuzis, pegar canhões e eles vão invadir um local onde havia pólvora e que também era um presídio onde ficava presos os inimigos do rei. Então eles vão invadir esse local chamado Bastilha. Isso vai se dar em 14 de julho de 1789. Então já começa aí nesse processo uma revolta muito grande por parte do Terceiro Estado contra a monarquia absolutista. E esse processo, você vai ver, vai ser muito sanguinário. E outra coisa que acontece nesse momento isso vai gerar um grande medo. Então nós temos aí a característica desse processo chamado de o grande medo. O grande medo significa que os camponeses vão se reunir, eles têm medo de ser reprimidos pelo rei, têm medo de ser reprimidos pela nobreza e eles então vão se reunir, vão saquear as terras da nobreza, vão rasgar os títulos de dívidas, o qual eles possuíam com essa nobreza, e eles vão se revoltar totalmente. Então, por pressão popular, o rei vai aceitar a Assembleia, e aí inicia-se o fim do absolutismo. Aqui nós temos uma imagem, essa imagem é a Bastilha, uma representação da Bastilha, desse presídio real e também um local logístico onde se guardava armamentos, se guardava pólvora. Então nós temos essa tomada da Bastilha
que se dará em 14 de julho de 1789. A tomada da Bastilha, ela é símbolo da queda do antigo regime, ou seja, ela é símbolo da queda do poder real. E ela é um marco da Revolução Francesa. Por isso que quando se fala em Revolução Francesa, nós logo devemos lembrar da data, 14 de julho de 1789. Então temos a primeira fase, a Assembleia Nacional Constituinte, que é de 1789, estou repetindo, a 1792. Essa Assembleia vai estabelecer algumas reformas. Uma das primeiras reformas é de 1790, chamado Constituição Civil do Clero. Essa Constituição Civil do Clero estabelecerá o confisco dos bens da Igreja, ou seja, eles tomarão a riqueza da Igreja e usarão dessa riqueza para pagar as dívidas da França. E, claro, que o clero não vai gostar muito. Quem é o clero, pessoal? Como nós vimos numa aula sobre as causas da Revolução, o clero é o primeiro estado, o clero é a Igreja. E esse clero, não gostando muito dessa atitude da Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, dessa reforma, esse clero vai se dividir em dois grupos. O primeiro grupo é chamado de juramentados, ou seja, é o baixo clero, aqueles padres que viviam no meio do povo. Esse baixo clero, eles vão aceitar a Constituição, para eles indiferente. Eles já viviam mesmo ali no meio do povo, nas dificuldades, e para eles o processo revolucionário está sendo bom. E, claro, que o outro grupo não vai aceitar, eles vão recusar a Constituição. Esse outro grupo que vão recusar a Constituição vão ser chamados de refratários, ou seja, ele recusa a Constituição. E esses refratários, eles fazem parte do alto clero, ou seja, eles têm uma alta posição na Igreja. Esse alto clero são os bispos, não é? Aqueles que vivem muito próximo ali da nobreza e que vivem no luxo, né? E que exercem poder político junto ao rei. Outra consequência, outra proposta dessa reforma da Assembleia Nacional Constituinte que vai ser estabelecido é a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vai se dar em 26 de agosto de 1789. Aqui nós temos uma parte dessa declaração. Peguei apenas alguns artigos para que você pudesse ver. Olha só, o primeiro artigo: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Esse é um pensamento iluminista que vai totalmente contrário à forma de poder absolutista, à forma de poder real e da organização francesa antes do início da Revolução. Ou seja, porque no período da monarquia absolutista não tinha essa ideia de que os homens nascem livres e iguais. Quem nasceu nobre é nobre, né? E vai morrer nobre, porque a nobreza se passa de sangue para sangue, de forma hereditária. Então ninguém nasce livre, já nasce ou para ser nobre, ou para ser camponês, ou para ser um burguês trabalhador, ou seja, nasce no seu estamento, nasce na sua classe e ali não se modificará. Então ele nasce para algo. Agora, com um pensamento iluminista, agora com esse artigo, vai ser estabelecido que nós nascemos livres. E isso vai influenciar até os dias de hoje, que nós somos iguais diante da lei, que todos são iguais, né, em direitos, e que também todos os homens nascem livres para se desenvolver na vida. Eu vou só pular aqui para o artigo 15, porque temos vários artigos, senão essa aula poderá ficar muito longa. Então, olha aqui, artigo 15, a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Olha, isso é um artigo revolucionário para aquele momento, porque o rei gastava o dinheiro da forma que ele desejava, o rei investia, e às vezes investia de forma péssima, o dinheiro que vinha do terceiro estado, ou seja, pegava o imposto do terceiro estado
Pegava o imposto da burguesia, pegava o imposto dos mais pobres e gastava como lhe convinha. Agora não. Agora, com essa Constituição, ou seja, agora com essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proposto na Assembleia Nacional, agora o governo tem que prestar conta do imposto pago pela população, coisa que nós vemos até os dias de hoje. Você pode ver, o governo ele deve prestar contas do dinheiro que nós pagamos de imposto. E nessa Assembleia Nacional Constituinte, nesse primeiro momento, vai se dar também a aprovação da Constituição da França, a primeira Constituição que vai estabelecer uma nova organização do Estado. A França agora vai se tornar uma monarquia constitucional, ou seja, agora o rei não tem todo o poder absoluto, agora o rei está submetido à Constituição. E aí vai surgir a ideia de nação. Não mais o rei é soberano, mas a nação é soberana, ou seja, a nação tem um poder maior e essa nação ela é embasada, sustentada pela Constituição. E o rei, que faz parte da nação, por sua vez, também está ali sob as leis da Constituição. O rei não tem mais poder soberano. O rei deve obedecer agora à Constituição, ou seja, o livro de leis que organiza o Estado, a nação. Você pode ver também aqui no Brasil, nós temos uma Constituição, e essa Constituição é que organiza o funcionamento da nossa sociedade. Ninguém está acima da Constituição, nem o presidente, nem os deputados, nem os senadores, nem qualquer autoridade. A Constituição ela é a autoridade maior. Então, aqui nesse momento, a monarquia vai ser uma monarquia constitucional, ou seja, o rei deve se submeter à Constituição. Outra coisa também que se realizará nessa Assembleia Nacional é a divisão dos poderes. Antes, o rei tinha todo o poder, era a monarquia absolutista. Agora não. Agora o Estado vai se dividir em 3 poderes. O poder executivo, aquele que deve administrar a nação, que é o rei. E nós teremos também o poder legislativo, que é a Assembleia, ou seja, quem faz parte da Assembleia, os deputados, representantes do povo. E o terceiro poder, o Judiciário. O Judiciário, ou seja, os juízes eleitos pelo povo que vão julgar aqueles que infringem a lei. Você vai perceber que essas 3 divisões de poder influenciará os estados democráticos e influenciará também o nosso estado aqui no Brasil, a nossa nação. Por exemplo, nós temos 3 poderes. Temos o executivo, no caso o presidente, temos o legislativo, os deputados e senadores, e temos o judiciário, que você pode ver na televisão, que no caso, aí como exemplo, o STF, o Supremo Tribunal Federal. Então são 3 poderes. Então, olha a mudança que está acontecendo nesse processo. O voto, nesse momento, não é um voto aberto para todos. O voto, nesse momento, para eleger os deputados, os representantes e também o judiciário, é um voto chamado de censitário, ou seja, só vota aqueles que possuem renda. Aqueles que possuem renda têm o direito de votar. Professor, e os pobres, aqueles sans-culottes, os sem chinelos, ou aqueles que não têm dinheiro, não têm nada no bolso, não tem um gato para puxar pelo rabo? Então, esses não têm direito de votar, não tem nada. Vamos lá então. O que vai acontecer nesse processo? Vai acontecer a imigração por parte da nobreza, não é? A nobreza, no interim desse processo, ou seja, no entremeio desse processo revolucionário, a nobreza revoltada com o que está acontecendo, porque a nobreza está perdendo os seus privilégios. Essa nobreza, então, vai vazar da França. Falar, o quê? Eu vou ficar aqui nada. Então, a nobreza, eles vão emigrar, eles vão para outros países,
ou esses países, que são estados absolutistas. Um exemplo, a Áustria e a Prússia. A nobreza, então, migra para lá. E essa nobreza vai tentar articulação com a Áustria e com a Prússia para invadir a França e acabar com esse processo que está tirando o privilégio deles. Então, o que vai acontecer? Na noite de 20 para 21 de junho de 1791, a família real tenta fugir da França. Como está acontecendo toda esse processo, essa crise e o estabelecimento da nova constituição de um Estado, então o rei tenta fugir e buscar apoio também na Áustria, lembrando que Maria Antonieta, ela vinha de família austríaca. E eles vão tentar fugir na calada da noite, para, lógico, tentar se organizar com esses estados como a Áustria e a Prússia, para tentar, então, voltar a tomar o poder absoluto. Mas eles são pegos na fronteira, na cidade de Varennes, ou seja, eles serão levados presos para Paris. Claro que serão conduzidos a Paris, não é? E vão ficar ali numa espécie, não preso, mas numa espécie de prisão domiciliar, porque eles vão ficar no Palácio de Tuileries. Palácio de Tuileries. Esses nomes franceses complicados que a gente quase não consegue falar direito. Mas você pode ver aí no slide e ler direitinho. E o que acontece? Depois que o povo pega a família real fugindo e conduz a família real para Paris, esse povo, então, fica ali sob vigilância, vigiando o rei, vigiando a família real. Só que a Áustria e a Prússia, junto com a nobreza que está lá, não vão gostar nada de o povo ter capturado o rei. E eles vão ameaçar a França. Eles vão ameaçar, e essa ameaça se chama Declaração de Pillnitz. Declaração de Pillnitz. Essa declaração é uma ameaça, e essa ameaça é assim: se vocês não reconduziram o rei ao poder, nós invadiremos a França. Se vocês, então, não reconduzirem o rei ao poder, nós invadiremos a França. E aí vai se dar, pessoal, um fato muito importante desse processo, que é o início das coligações contra a França. Ou seja, as coligações, a união de países, de estados absolutistas contra a França, ameaçando a França. Por quê? Porque eles tinham medo de que a revolução poderia chegar até lá, poderia chegar até a Prússia, poderia chegar até a Áustria. Então, essa ameaça sobre a França, essa ameaça vai levar a despertar um sentimento de nação, o sentimento de nacionalismo. Ou seja, nós somos todos brasileiros, nós somos todos uma nação. Se algo nos ameaça, nós talvez nos desperte um espírito de nação, um espírito de unidade. E isso vai acontecer com a França. A ameaça vai levar, então, a despertar esse espírito de nação. Outra coisa que vai acontecer nesse processo revolucionário é algo que vai marcar e marca a nossa política até hoje, e que é muito importante. E vai acontecer em 1792, que é o aprofundamento da divisão da burguesia. O aprofundamento da divisão da burguesia. E essa divisão é onde vai surgir os termos que nós usamos hoje, como esquerda e direita. Então, a direita é porque os girondinos, que faziam parte da direita, representavam a alta burguesia, eles sentavam na Assembleia ao lado direito. À esquerda, os jacobinos, e eles sentavam ao lado esquerdo. Nós estamos falando aqui de deputados que representam o povo. Esses deputados, então, mais à esquerda, mais radical. Os outros mais à direita, mais conservadores, que representam a alta burguesia. O mais à esquerda representa ali a pequena e média burguesia, os trabalhadores. E temos o centro, então,
que eles apoiam quem está no poder. Esse centro é formado pela burguesia financeira, ou seja, por aqueles banqueiros, aqueles que ganham com juros, com empréstimo. Então nós temos uma imagem aqui do parlamento francês. Você pode ver que teremos aqui o lado esquerdo nesse parlamento, o lado direito e o centro. Então lado direito, lado esquerdo e centro é aonde esses locais, né, darão então aos nomes, as definições de direita, esquerda e centro. Nomes e termos que nós usamos até o dia de hoje. Pois bem, a segunda fase é chamada de a Convenção. A Convenção que vai se estabelecer em 1792 a 1794. Essa Convenção é o momento da Revolução em que os jacobinos, ou seja, aqueles de esquerda, assumem o poder na Assembleia. E esses jacobinos vão estabelecer a República. Agora, a França não é mais uma monarquia parlamentar ou uma monarquia constitucional. Não, agora a França, quando os jacobinos assumem o poder, vai se tornar então uma república, e na república, em 1793, vai então se estabelecer uma Constituição, a Constituição Republicana. E essa Constituição Republicana vai então direcionar e estabelecer algumas leis. Uma delas é o sufrágio universal, ou seja, todos os cidadãos masculinos, agora acima de 21 anos, podem votar. Não é mais agora o voto censitário, não é mais o voto por renda, mas agora é o voto, então, universal, ou seja, todo cidadão francês, claro, homens, podem votar acima de 21 anos. E nós temos aí algumas resistências, porque a gente não pode desconsiderar a participação feminina nesse processo revolucionário. Durante muitos anos, a história desconsiderou a participação das mulheres. Então, a gente tem que voltar e pensar um pouquinho sobre isso, porque uma mulher, ela vai criar uma declaração dos direitos da mulher. Claro que ela será executada em 1793 pelos jacobinos. Os jacobinos, então, nessa convenção, essa segunda fase, vai criar alguns órgãos. Esses órgãos eram o exército, né, a segurança pública, a segurança interna, uma espécie de polícia, e uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar, que é o chamado Tribunal Revolucionário, tribunal o qual é liderado por um cara chamado Robespierre. Era um advogado que falava muito bem, tinha uma excelente oratória, e esse cara vai começar a se tornar bem autoritário. Outro cara que fazia parte dos jacobinos e era um líder muito importante, chamava Marat. Ele era um jornalista e se considerava a voz do povo, ou seja, a voz da República, a voz do povo. Após a morte de Marat, o que vai acontecer? Os jacobinos, o governo jacobino, vai começar a reprimir toda e qualquer ameaça vinda da população ou vinda também dos deputados da Assembleia. E aí vai se tornar uma sangria enorme na França, guilhotina e cortando cabeça a todo momento. Então, para você ter uma ideia, em média, só nesse período do terror, esse período vão guilhotinar 15 mil pessoas. Qualquer um que fosse ali denunciado era guilhotinado. Só que o povo vai começar a ter medo e vai começar a se insurgir, ou seja, a ter medo do líder jacobino Robespierre, que estava no comando da República nesse momento. E então esse povo, criticando, e assim também os girondinos e a planície, criticando o governo republicano, isso vai estabelecer uma crise e então haverá a queda do governo jacobino. E nós aí passaremos então para a terceira fase. Essa terceira fase é chamada de diretório, que é a última fase. Essa fase do diretório é a fase onde os girondinos, lembra, os da direita,
né, os mais conservadores, eles vão assumir o poder e eles vão estabelecer algumas medidas. Uma das medidas é o fim do Comitê de Salvação e da Segurança Pública, que foi constituída lá por Robespierre no governo republicano jacobino. E também vai acabar com o período de terror, com a perseguição, não é? E eles vão condenar também o próprio Robespierre. Os girondinos assumindo o poder, esses girondinos que faziam parte do grupo da direita, ou seja, os mais conservadores que representavam ali a alta burguesia, eles então vão estabelecer algumas medidas. Primeiro, vão acabar com o Comitê de Segurança Pública, criado por Robespierre, e também com as leis criadas por Robespierre, que levavam e levou muitas pessoas à condenação na guilhotina. O governo girondino vai estabelecer nesse momento o diretório. O governo agora não vai se dar agora concentrado na mão de um único líder, mas agora esse governo ele vai ser um colegiado, ou seja, um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas vai ser chamado então de diretório. Só que o diretório não vai ser menos violento do que o governo jacobino. A diferença é que no governo jacobino era o terror vermelho, ou seja, cortava a cabeça mesmo, sem dó. Agora, no governo do diretório, vai haver um terror branco. O terror branco significa que esse terror, a perseguição e também as condenações, elas não eram explícitas, elas não estavam ali aos olhos da sociedade, mas eram, por exemplo, se de alguma forma você ameaçasse o diretório, se você estivesse andando na rua, do nada você sumia. Então isso é uma forma também de terror que vai ser estabelecido e vai ser adotado pelo diretório dos girondinos. Esse diretório vai começar a reprimir algumas revoltas. Uma das revoltas mais importantes que o diretório vai reprimir chama-se a Conjura dos Iguais, com Graco Babeuf. E esse Graco Babeuf, ele é pai das ideias que vão surgir já a partir aí do século XVIII para o XIX, que são as ideias socialistas e depois as ideias comunistas. Então, Graco Babeuf, com o seu grupo chamado Conjura dos Iguais, vão tentar se insurgir contra o diretório, mas vão ser rapidamente reprimidos. Nesse momento de governo dos girondinos, há uma vitória contra estados absolutistas que ameaçavam a França, que estava em guerra com a França. Então, os girondinos vão, no seu governo, vencer a Áustria, vencer a Rússia, vencer a Grã-Bretanha, que estava ali invadindo a França. Isso vai aumentar o poder dos girondinos no seu governo. E nessa guerra contra as coligações entre Prússia, Áustria e Grã-Bretanha, nessa guerra, um general vai se destacar. Esse general se chama Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte vai se destacar e ter muito prestígio entre o povo. Por quê? Porque Napoleão criou uma imagem junto ao povo. Essa imagem política era uma imagem aglutinadora, é uma imagem que atraía os olhos do povo para si. Essa imagem criada por Napoleão, primeiro, é a imagem de que ele vinha de família pobre e ele cresceu e chegou a general. Não quer dizer que isso é verdade na biografia dele, mas quer dizer que essa imagem foi criada e isso agradava a massa urbana. Outra imagem política é que Napoleão lutava junto às suas tropas e lutava na zona rural. Lutando na zona rural, os camponeses o via com muito prestígio, o admirava muito. Então ele vai agradar os camponeses e agrada o exército também. Os republicanos moderados começaram a observar Napoleão Bonaparte e começaram a ver que Napoleão ele não era contra
a República, não era contra os girondinos e que era alguém que poderia assumir o poder na França e dar estabilidade, porque Napoleão aglutinava em si tanto a admiração da massa urbana, como a admiração dos camponeses, como também era alguém que representava a burguesia e não ameaçava a república. Então, a partir desse momento, a partir de uma organização, a partir de uma manobra política feita no Congresso, feita no Parlamento, eles vão então eleger Napoleão como cônsul. E a partir do momento que Napoleão assume o consulado, se dá o fim desse processo revolucionário que nós estamos trabalhando da Revolução Francesa. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje sobre Revolução Francesa. Espero ter contribuído com vocês com algum conteúdo, algum conhecimento e espero que você fique ligadinho aí na TV Remy e até a próxima.